Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A gente está hoje no nosso segundo princípio do amor exigente, a quarta semana, né? O princípio do mês é os pais também são gente, é um princípio libertador. E na quarta semana a gente reflete sobre o princípio ético. E o tema dessa semana é o sigilo, né? Então, a gente vai falar hoje sobre esse tema mais especificamente, tá ok? Primeiramente, vamos dar as boas-vindas, né? Como a gente está acostumado, como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Só relembrando, né, o que é o Grupo Amor Exigente, é um programa comportamental de reeducação familiar, desenvolvendo preceitos de organização. Possui uma espiritualidade pluralista, é um grupo de mútuo e autoajuda e faz a gente refletir e perceber a necessidade de mudar o rumo da vida a partir de si mesmo, tá? Então, a organização das nossas reuniões, primeiramente temos as boas-vindas, depois falamos da espiritualidade, um tema específico, temos a palestra da semana e, por último, a partilha, ok? É muito importante falar sobre o sigilo, né? Então, repitam comigo o que você ouve aqui, o que você fala aqui e quem você vê aqui, aqui permanece, né? Então, iniciando com a espiritualidade, eu queria falar um pouco hoje sobre a luz, né? A gente tem muito costume de desejar, né, paz, saúde, luz, harmonia para as pessoas, né? E o que é essa luz que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer na nossa vida e na vida dos nossos queridos, né? O que significa luz, iluminação, né? Essa paz tem muito a ver com a espiritualidade. Por isso que eu trouxe esse tema. A iluminação é um conceito teológico presente em todas as religiões relacionado à revelação espiritual, ao entendimento profundo da mente divina e do significado e propósito de todas as coisas, a comunicação direta com a divindade, ou ainda a um estado alterado da consciência, onde tudo é percebido como uma unidade. É um estado em que a mente percebe o vazio, em que a mente encontra o silêncio para lá dos pensamentos, um estado transcendente de silêncio, paz e reconciliação universal. Então veja como essa definição, né, voltada para o tema espiritualidade, veja como ela é uma coisa bastante forte, bastante profunda, né? De fato, a gente precisa buscar essa luz, essa paz, essa espiritualidade, né? É isso que nos leva, esse é o caminho que nos leva ao contato com o poder superior, independente da crença ou da religião, né? Então, a partir do momento que a gente vai buscando essa luz, essa energia, esse esclarecimento, essa conexão, né, entendimento, à medida que a gente vai buscando esse caminho e vai trilhando esse caminho, a gente vai cada vez mais indo ao encontro do poder superior, né? Mas tudo bem, tudo isso é teoria, né? Tudo isso é fácil de falar. Como que eu faço, né? O que eu devo fazer? Que caminho eu devo seguir? Quais os passos? Quais as dicas, né? Como encontrar essa luz? Bom, isso é uma questão muito pessoal, muito individual também, né? Cada um encontra a sua melhor forma de ter essa conexão. Cada um tem as suas preferências. Tem gente que gosta de olhar para a natureza, de olhar para os pássaros, para os animais, ou ver aquelas águas calmas, né? Ou uma cachoeira. Enfim, tem gente que gosta de estar no seu cantinho em casa, um cantinho da casa que gosta de ficar relaxado, em paz, de refletir. Tem pessoas que gostam de ler um livro, de pensar, fazer uma reflexão ou fazer uma prece.
Enfim, cada um encontra a sua forma de buscar essa conexão, essa espiritualidade com o poder superior, né? E tem, à medida que você vai encontrando e vai atingindo, né, esse estado de paz, de harmonia, de luz, de espiritualidade, você vai ganhando certas características, né? Você vai se diferenciando um pouco das outras pessoas. Muitas vezes a gente conhece alguém ou está próximo de alguém e se sente bem ao lado dessa pessoa. A gente sente uma coisa diferente, nossa, às vezes até fala, nossa, que pessoa boa, que pessoa iluminada, né? Que pessoa evoluída. Mas o que que essa pessoa de fato tem, né? O que que diferencia ela? Bom, eu trouxe aqui algumas características, né, de pessoas que são iluminadas, que têm essa evolução, essa luz, essa energia, né, essa coisa boa, que nos remete, obviamente, à espiritualidade. Né? É uma pessoa espiritualizada, uma pessoa do bem, tá? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, vamos pensar um pouquinho como que eu estou, né, com relação a essas características, o que que eu devo fazer para buscar, não é tão fácil, não é mesmo, né, dificilmente alguém vai ter todas essas características, mas a gente está no caminho, a gente se esforça, né? Então vamos lá, primeiramente a pessoa iluminada, a pessoa que está em paz, né, ela está calma na maior parte do tempo. Então, dificilmente você vê essa pessoa alterada, nervosa, esbravejando, né? Então, essa calma, essa serenidade, essa paciência, né? Isso diferencia, de fato, essas pessoas mais iluminadas. Ela tem sempre um sorriso no rosto, e isso é uma característica bacana também, né? É uma pessoa que está sempre alegre, mesmo quando tem algum problema, alguma situação desagradável, ela está alegre, ela está levando ali na esportiva mesmo, né? Dá risada, faz uma brincadeira, faz uma piada, ou seja, ela tá positiva em relação àquela situação, né? Tá sempre com um sorriso no rosto. Mesmo quando acorda não tão bem, né? Quando encontra alguém, ela tá com um sorriso no rosto, independente se por dentro ela tá chateada com alguma coisa, com alguma preocupação, com algum problema, mas o que ela coloca para fora é essa luz, é essa coisa boa, essa coisa positiva. Ela é gentil com todos, né? Então a gentileza, a educação, né? Você ser gentil, educado com as pessoas e é com todos, né? Não diferencia as pessoas. Não é egocêntrica, né? Egoísta, ela não quer tudo para si, ela não se dá importância apenas para si, né? Ela não fala da vida alheia. Esse é um ponto importante, interessante também, né? A pessoa iluminada, evoluída, essa pessoa ela não dá muita conversa para esse tipo de coisa, né? Ela não fomenta, não fala. Se alguém fala, ela já corta o assunto, já busca uma outra conversa melhor, né? Mais edificante, enfim. Então, falar mal das pessoas é uma coisa que traz muitas coisas ruins para a nossa vida, né? Prejudica o outro e prejudica nós mesmos. E, de fato, tira a nossa luz, né? Tira essa paz interior, nos faz distanciar do poder superior. Ela tem sempre uma palavra positiva, né? Então, como eu falei, às vezes alguém chega para reclamar ou para falar de alguém, o comentário que sai da boca dessa pessoa que está iluminada, que está em paz, né? Que quer fazer o bem, ela vai ser sempre uma palavra positiva. Ela ajuda os outros com boa vontade, né? Então, assim, é de coração tudo que faz, é com boa vontade, realmente com a intenção de ajudar e não de aparecer ou de querer usar aquilo para cobrar depois, né? E ela é emocionalmente estável, dificilmente você vê essa pessoa se alterar, de perder a linha, de dar um chilique, né, de parecer louco, enfim.
ela tem um equilíbrio, uma estabilidade, ela tem uma calma, né? Ela está em paz. Ela é humilde, né? Ela não precisa estar acima de ninguém, ela não precisa prejudicar alguém para se destacar, né? Então ela é sempre humilde e ela vive com foco no presente, né? São pessoas que não vivem do passado, né? Não fica remoendo as coisas, não fica querendo que algo que aconteceu não tenha acontecido, enfim, fica se arrependendo. Não, já aconteceu, já passou, vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, o que eu posso fazer daqui para frente, né? Ela cuida de si sempre, né? Saúde, boa alimentação, sono, atividade física. Isso é importantíssimo também. A pessoa que está em paz, que tem essa espiritualidade, essa luz, ela sabe o quanto é importante, o quanto é divino, né? Esse corpo material que a gente tem, que é o nosso instrumento para a gente estar aqui, né? Com um objetivo, com uma missão. Então, ela sabe que a gente precisa cuidar de si, da saúde, né? Saúde física, saúde mental. Ela tem empatia, né? É uma pessoa que tem sempre empatia com o outro, né? Tem educação, o modo de falar, o modo de tratar, né? A atenção que dá para as pessoas. E ela não guarda mágoas, né? Ela sabe que essa mágoa, na verdade, esse ressentimento, né? Esse sentimento ruim que a gente possa guardar de alguém, na verdade, vai fazer mais mal para si mesmo do que para o outro, né? É uma ferida que não é curada e com o tempo, como qualquer doença, né? Aquilo que não é curado, ela vai aumentando, vai se espalhando, vai atingindo outros órgãos, outras partes do nosso organismo. E a mágoa é assim, é algo ruim, negativo, pesado que a gente guarda dentro de si e que aos poucos aquilo vai contaminando, aquilo vai prejudicando o nosso equilíbrio, a nossa espiritualidade, a nossa luz, né? Ela transmite boas energias. Então, como eu falei lá no começo, né? Você está próximo de alguém, conhece uma pessoa, você se aproxima, conversa, você sente coisas boas, energias boas, né? Você se sente bem ao lado daquela pessoa. E, obviamente, é uma pessoa, sem dúvida, espiritualizada, né? Porque a busca da espiritualidade, ela necessariamente ela precisa passar por esse caminho, né? Então, à medida que você vai encontrando esse caminho, vai aprendendo, vai exercitando e melhorando o seu comportamento com relação a essas características que eu falei, né? Você, na verdade, está no caminho da busca da espiritualidade, né? Então é isso, eu queria fazer essa reflexão, né, sobre o tema espiritualidade, dando alguns exemplos, algumas dicas, né, um caminho, e obviamente não dá para a gente sair mudando tudo, fazendo tudo, mas uma coisinha ou outra a gente pode ir mudando, né? A gente não está falando do grupo Amor Exigente, de mudança, né, que a mudança tem que partir de si mesmo. Então, essa é a direção, esse é o caminho, é o que a gente tem que buscar em si, né? Antes de cobrar do outro, buscar essa mudança em si mesmo, né? Tenham certeza que buscando esses comportamentos, essas características, você vai estar no caminho da espiritualidade, em busca do contato com o poder superior, porque esse é o caminho para o poder superior. Tá ok, pessoal? Então, vamos dar sequência, né? Vamos falar agora do tema da palestra em si, dessa quarta semana do segundo princípio, né? Lembrando que é um princípio ético, toda quarta semana a gente reforça o princípio ético do mês, né? Que ele tem um objetivo específico, né? A gente sabe que o Amor Exigente tem os princípios básicos de cada mês e o princípio ético de cada mês. E esse mês a gente vai passar a falar
especificamente do sigilo, né? O porquê do sigilo, por que é tão importante. Às vezes parece meio óbvio, mas é bom a gente refletir sobre a necessidade disso, o que a falta do sigilo pode trazer de prejuízo, tá ok? Então, manter sigilo em relação aos depoimentos, conversas e identidade dos participantes desse grupo. Tá? Esse é o princípio ético que a gente deve seguir, sempre manter o sigilo. Né? Aqui a gente tem pessoas que abrem o seu coração, abrem a sua vida, a partilha faz parte da estrutura do grupo, né, do Amor Exigente, né? Quando a gente partilha, a gente divide essa dor, a gente ameniza essa angústia que a gente sente e a gente confia no outro, né? É como você ter um amigo. Às vezes você chega, você tem um amigo querido, bastante íntimo, chegado, você vai, conversa, fala e você fala coisas da sua vida que não é comum ficar falando para outras pessoas, né? Você se abre com esse amigo, né? E você pede que ele seja discreto, né? Não saia comentando e tudo mais. Obviamente, se ele não fizer isso, se daqui a pouco outras pessoas estão sabendo, de repente causa até confusão, né? Obviamente que você não vai gostar, você não vai mais confiar nesse amigo. Então, para que a gente tenha confiança no grupo Amor Exigente, a gente precisa ter esse pacto do sigilo, né? O mais prejudicial, às vezes, é a indiscrição para com o outro que está abatido. Então, é o que eu falo, o outro vem, se abre, fala, conversa e já está fragilizado, aí você vai e age com indiscrição, né? Vai falar sobre aquilo, comentar, né? A pessoa vai ficar envergonhada, tá? Então, a pessoa já está abatida, já está nervosa, sobrecarregada e vai receber mais uma carga de estresse, de nervosismo, porque ela ela confiou e você traiu a confiança, né? Então, essa é a pergunta. Eu tenho cuidado, né, do outro, através do sigilo de sua participação no grupo de apoio. Então, o tempo todo a gente tem que fazer essa reflexão, né? Realmente eu guardo sigilo, eu não comento com ninguém, eu tenho respeito, né, pelo que eu ouço lá, porque eu também partilho as coisas lá. Eu não gostaria que as pessoas saíssem comentando da minha família, dos meus problemas, das minhas falhas e dificuldades, né? A fofoca ela só traz prejuízo, né? A gente sabe disso. Então, eu consigo ter compaixão, guardar essa informação comigo. Então, principalmente no ambiente familiar. É muito comum hoje em dia esses grupos de WhatsApp, né, de família, e sempre dá uma confusão, porque sempre surge alguma fofoca, algum comentário, alguém chega e fala: "Ah, vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém". É o correto, na verdade, então era nem estar contando, né? Porque isso não é para contar para ninguém, por que você está contando para outra pessoa? Então, você tem que ter esse cuidado, né? De manter o sigilo, quando alguém confiar em você porque precisa partilhar alguma coisa, guardar isso e não simplesmente contar, eu vou contar só para uma pessoa. Não, isso é errado, né? Então, às vezes, isso é agir de forma egoísta, quando você sabe de alguma coisa, você fica coçando a língua para contar para alguém, né? É agir de forma egoísta, egocêntrica, porque você quer sentir o prazer de contar alguma coisa que ninguém sabe, né? De ter esse prazer de, que graça tem se eu não posso falar, né? Não posso contar alguma coisa. Então, não faça isso, né? Isso não é bom. Na família, eu sigo fazendo pequenos grupinhos para manter meus pontos de vista valendo. Então, acontece muito isso também, né? Junta as panelinhas na família para comentar de alguma coisa e, na verdade, é para falar mal do outro lado. Aí, aqueles que têm a mesma opinião sentam e todo mundo fala mal, e isso causa uma divisão, uma separação, causa confusão. Depois, um ou outro fala um pouco além, aí tem sempre o leve trás, né? A pessoa que está num grupo aqui, aí ela participa do outro grupo lá, fala, mas fulano falou isso de você, ciclano falou isso de você. Começa a fazer fofoca, né? Então, eu não preciso nem falar, né? O quanto isso é ruim, é prejudicial, quebra a confiança, né, das pessoas.
Então, o sigilo no núcleo familiar e no meio onde está inserido é extremamente importante, tá? E esse exercício, como eu estou dando bastante exemplo aqui, obviamente ele começa no núcleo familiar. A família são as pessoas que partilham mais informações pessoais, né? Então, são informações que é do dia a dia, de tudo que acontece, dos problemas. Então, precisa ter esse cuidado, esse sigilo, esse respeito, ok? O sigilo só poderá ser quebrado com autorização expressa do interessado ou quando houver risco para si próprio ou para terceiros, né? Então, no caso do grupo Amor Exigente, existe exceção? Bom, obviamente, tudo com o de acordo do coordenador do grupo, né? Pode haver situações em que pessoas estejam em risco, por exemplo, uma ameaça de morte, alguma violência extrema que possa estar acontecendo, né? Ou que a própria pessoa pede, não, por favor, me ajuda, eu não, né, eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim, eu não aguento mais essa situação. Então aí é totalmente diferente, né? São casos específicos que devem ser tratados separadamente, tá? Ser sigiloso é imprescindível no grupo de apoio. Não devemos expor o que ouvimos, tá? Então eu estou repetindo aqui, estou repetindo porque realmente é para que a gente entenda de fato a importância desse princípio no amor exigente, tá? A gente não pode expor aquilo que a gente ouve. A gente ouve o sofrimento da pessoa, a frustração dela, os erros ou as falhas, né, que a gente comete. A gente não pode também julgar, isso é muito importante na partilha, né? E geralmente quando você quebra esse sigilo, você comenta e já faz um julgamento em cima, né? Fica condenando ou diminuindo o valor das pessoas, né? Você não tem que julgar, quem somos nós para julgar, né? Assim, a gente está mostrando que a gente é melhor que o outro, se a gente manter o sigilo, manter o respeito, né? Não fizer esse tipo de julgamento. Julgar é muito fácil, quem está de fora é muito fácil julgar. Primeiro, porque não está vivenciando a situação em si, né? Segundo, porque se acha dono da verdade, dono da razão, e simplesmente faz um julgamento superficial ali, sem estar inserido no problema, sem estar respeitando o momento que a pessoa está passando, as circunstâncias que ela passou, os motivos pelos quais o problema foi conduzido daquela forma. Então a gente tem que ter respeito, cada um está no seu momento, cada um vivencia uma etapa da vida, cada um tem uma condição específica de lidar com o problema, né? Nós não somos iguais, nós somos todos diferentes, estamos cada um em um nível, em um patamar de entendimento, de condição emocional, condição física, condição financeira, e tudo isso influencia, né? Tudo isso são variáveis que vão influenciar no resultado final, tá? Então, a falta de sigilo, ela destrói relacionamento, mas, acima de tudo, ela significa um desrespeito, né? Então, obviamente, como eu falei lá no começo, você tem um amigo, você confia, vai, conta, divide o seu problema, tal, pega conselho, daqui a pouco você vai ver, outra pessoa está sabendo daquela situação, você foi exposto, né? Logicamente, você vai quebrar a confiança, é uma falta de respeito e você não vai mais confiar na pessoa para fazer essa partilha com a pessoa, tá? E o que a gente não quer que aconteça é isso. A gente quer que no grupo Amor Exigente as pessoas confiem nesse grupo, confiem nesse princípio, né, do sigilo, saibam que quando no começo, a cada encontro a gente repete o que você fala aqui, o que você ouve aqui e quem você vê aqui, aqui permanece. E isso não é da boca para fora. Por que a gente repete tanto? É para ficar no nosso inconsciente mesmo, é para virar automático, para a gente saber, sempre decorar, saber que isso é um princípio importante. Então, depois de falar tudo isso, né, vamos refletir um pouquinho, vamos seguir em frente, né, com os nossos objetivos, as nossas metas, tudo que a gente busca melhorar
no grupo Amor Exigente, né? Colocar a mão na consciência e saber que esse é um caminho que a gente está trilhando. Não adianta pular etapa, né? Muitas vezes ele precisa ser lento, devagar, ele precisa ser processado. A cada tema que a gente aprende, a cada princípio, a gente precisa entender, colocar em prática, precisa amadurecer para depois conseguir evoluir, né? Então, e vamos fazer isso sempre com ética e respeito, né? Por isso que todo mês a gente fala um pouquinho sobre a ética, tá bom? Então, não vamos pensar nas frustrações, nos problemas, né? Naquilo que desagrada, mas vamos pensar sobre o potencial, né? O meu potencial que eu ainda não desenvolvi. Então, nós somos seres muito capazes. Nós temos um potencial enorme, né? Nós temos um pouco do poder superior em nós, né? Nós somos a criatura, né? Somos parte do Criador. Nós temos esse poder, temos esse potencial. Todos nós somos capazes. Então vamos pensar nisso, né? Pensar no que eu sou capaz de fazer melhor. O que eu posso mudar, o que eu posso evoluir. Ah, ok, o que já passou, passou. O que eu aprendi de lição? Lição aprendida, bola para frente. Não se preocupe com os seus fracassos, acredite naquilo que ainda realizará. Então é isso, né? Vamos acreditar naquilo que eu posso fazer, não no que passou. Se eu ficar preso no que passou, ficar remoendo, ficar pensando nisso, eu não vou sair do lugar, né? Eu vou ficar estagnado no problema. E não consulte os seus medos, mas suas esperanças e sonhos, né? Então, basicamente, essas três dicas falam a mesma coisa, né? Não fique preso a esse sentimento ruim, ao passado, à tristeza, à frustração, ao medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de passar pelo problema novamente. Não. Tenha esperança, pense positivo, pense nos seus sonhos, nas suas vontades e no seu potencial. Acredite em si, acredite em você. Tá? Bom, e para finalizar, né, daqui a pouco a gente vai fazer a nossa partilha. Trouxe uma outra frase aqui, bacana também para a gente refletir, tá? É o seguinte: do esforço individual, que se torna coletivo, depende a humanidade para uma vida mais saudável e equilibrada, até que se estabeleça a paz, a harmonia no nosso planeta. E então ver-se-á surgir um mundo novo. Então, essa é uma frase do Padre Haroldo, né, do livro Relaxando com a Fé Ecumênica. Então, aqui fala, você tem o esforço individual de cada um de nós, né, que no grupo ele se torna um esforço coletivo, tá? E a humanidade depende disso, ninguém é sozinho, né? Para que a gente tenha uma vida melhor, mais saudável, mais equilibrada, a gente precisa do outro, precisa viver em grupo, viver em sociedade, precisa da mútua ajuda, né? Para que a gente encontre essa paz, essa luz, essa espiritualidade, essa harmonia, tá? Não só em nós, mas no outro também e no planeta como um todo, tá? Então é dessa forma que a gente renasce, é dessa forma que a gente tem um mundo novo, é dessa forma que a gente encontra, busca e chega à transformação, tá? Se a gente quer o novo, quer o diferente, a gente começa de nós mesmos e tem que se esforçar, tá? Nada vem de graça, nada vem tão fácil, né? De tudo que é fácil a gente tem que suspeitar, duvidar, né? Porque geralmente aquilo que é fácil não é um caminho bom, não é um caminho legal, tá? Tudo aquilo que requer esforço, requer dedicação, ele no final você tem aquela sensação de gratidão, né? De ter se esforçado para conseguir. Bom, e na partilha, né? Tem aqui 3 perguntas que vocês podem utilizar na hora da partilha para refletir um pouco mais. Quem quiser refletir um pouco sobre essa 4ª semana, esse princípio, tá ok? Mas fiquem à vontade também para partilhar o que vocês quiserem, o que achar necessário, tá? Então, ser sigiloso, o que significa isso para você?
Isso é cada um refletir mesmo, né? O que significa o sigilo para você. Pense sobre isso, comente, né, se você quiser. Como está a minha ética dentro e fora do grupo? Então, como eu falei, a gente vai falar de sigilo, de ética, tem que lembrar do nosso menor núcleo, que é o núcleo social, né, que é a família. Né? Eu tenho sido ético, né, eu tenho mantido a confiança dos meus familiares, né, com o meu comportamento, o meu respeito, né, eu respeito o outro, e a minha espiritualidade, como que ela anda, né? Então, tudo isso está conectado, né? Para que você tenha esse comportamento de respeito, de ajudar o outro, né? De ter sempre um pensamento positivo, uma palavra positiva. Você encontra isso através da espiritualidade. Então, como anda a minha espiritualidade? Tá ok, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai ficar com o nosso link aí para fazer a partilha, tá bom? E até a próxima semana. Tchau, tchau.